Pensando em você. Novamente estamos aqui no nosso podcast com pessoas interessantes, qualificadas, um assunto misterioso, um assunto mórbido, mas vai dar a maior audiência desse podcast, porque nós temos essa curiosidade de saber e de querer entender esses assuntos. E nós estamos recebendo essas pessoas maravilhosas e aqui no nosso Pode Fazer e Acontecer. A Sueli está treinada. Vamos lá então repetir? Aqui se pode fazer e acontecer. Sueli Ribeiro, muito prazer em te receber aqui. Dr. Glauco Ribas, satisfação. Advogado, novamente aqui. Rui Neto. O prazer é nosso. Eu te entendo, Rui, é verdade. Bem, gente, esse assunto funeral é um assunto que desperta a curiosidade, desperta o interesse, porque esse assunto é do além. Mas, pelo que eu vi, a Funerária São Pedro, ela inverteu esse papel. Eu conversando com vocês, eu vi que a funerária faz o contrário da lei da física. Ela preserva a vida, se interessa pela vida. Vamos começar então com essa mulher bonita e inteligente. Sueli, como é que tu foi parar nesse ramo de funeral? Primeiro, Newton, muito prazer em estar aqui com vocês, neste Pode Fazer e Acontecer. É um privilégio poder estar falando de um assunto que realmente tem e traz um mistério, traz medos e curiosidades, então é um prazer estar aqui. Como é que eu fui parar nesse ramo, né, Newton? Fui parar nesse ramo muito jovem, desde quando eu trabalhava numa empresa que chamava Global, e ela trabalhava com assistência funeral, mas aí trabalhava para seguradoras. Certo. E a gente... nós tínhamos os parceiros, que eram as funerárias de todo o Brasil, e nós contatávamos elas, enfim, e a gente tinha esse conhecimento do ramo. Com o passar do tempo, a empresa comprou uma funerária. Então, que veio a história, na época eram 3 funerárias, depois se tornou uma só, e nós investimos nesse ramo também do produto em si, né? Porque antes a gente fazia assistência funeral só por telefone, dava todo o apoio às famílias e toda aquela parte mais humanizada no atendimento tão delicado como a perda de um ente querido. E depois a gente foi para o produto em si. Daí depois, com a aquisição da funerária, nós começamos a investir e, de fato, com toda a nossa experiência do mercado, com toda a nossa experiência em gestão, em administração, nós olhamos para esse ramo de uma forma muito mais, como tu falaste, né, Newton, do meio ambiente, de trazer essa preocupação com a vida. E parece interessante, né? É interessante. A gente fez um paralelo, assim, que estávamos tratando de morte, mas também estávamos querendo preservar a vida. Eu, no início, me chamou a atenção, vendo uma mulher bonita assim, você deve ser a manequim da funerária. Sueli Ribeiro, vamos ouvir agora Glauco Ribas Santos, advogado. Qual é o seu papel, doutor, na Funerária São Pedro, no mercado funerário? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto, Newton, do Pode Fazer e Acontecer. Acredito que a gente precisa de mais iniciativas assim. E tu é um grande comunicador, né, Newton? Então, que esse projeto... Muito obrigado. Seja aí de muito sucesso. É dessa vida, não é do além, né? Muito bem. Mas eu já estou em contato aí com o além. E tu vê, né? O ramo funeral é aquele que a gente fala que quando tu chega, ele te seduz, né? Tem uma brincadeira interna, né? Que bateu, tipo a cachaça, né? Bateu o sininho. Bateu o sininho, tu entrou, é muito difícil tu sair, né? É um ramo muito apaixonante, né? Então, realmente, a minha formação, ela vem do direito, vem da administração, mas a convite, né, de empresários de sucesso, ingressei neste mercado e é um mercado apaixonante, né? Isso que eu gosto de dizer desde o início e o trabalho que a gente foi fazendo, né, nesses 10 anos, pelo menos eu estou há 10 anos nesse projeto,
com o funeral é um trabalho muito significativo para mim, né? Eu costumo comparar, inclusive, com os profissionais da saúde, né? Que eu respeito muito, mas o profissional da saúde ele vai até certo ponto, né? E ele fica de mãos amarradas, né? Ele vai até a morte, ele faz o que ele consegue. E depois disso vem essa dignidade do agente funeral, né? Então, que inclusive incorporou a nossa missão, Newton, Rui e Suelen, cumprimentando vocês aqui, né? Que a gente fala que a missão, né, da São Pedro, a missão do agente funerário é não permitir que uma família ou que um ente lutado entre na funerária e saia igual como ele entrou ou pior, né? Então, essa é a missão de realmente dar significado, dar um acolhimento, honrar... É a hora mais difícil da vida. Pode não gostar do morto, né? E honrar, é isso aí. Mas tem aquela preocupação e a culpa, né? O cara quer sair dali. Exatamente. Com medo depois da reação espiritual. Então a missão é essa, é dar esse acolhimento, é não permitir que o familiar saia igual ou pior ao que entrou e linkando com o que tu trouxeste aqui, a Suelen também, é honrar a história de vida daquela pessoa, né? Então vai muito além de tu coletar a urna, colocar no cemitério, que é o grande padrão, né, hoje das empresas funerárias, mas a funerária São Pedro é diferente. Tem foco na família também, nos sentimentos. Com certeza. Eu vi o slogan de vocês. Mais que funerais, verdadeiras homenagens. Que legal, né? Tirar aquela morbidez, aquela choradeira. Pode chorar, viver o seu luto, mas honrar essa pessoa, o que ela fez em vida, né? Exato. Porque depois vão homenagear a pessoa quando morre. Mas naquele momento ali, ver o que a pessoa fez de bom na vida, se é que ela fez, né? Mas se ela não fez, também não precisa falar. Mas normalmente, Newton, nesse momento que a gente perde alguém, normalmente as pessoas lembram das coisas boas, né? Era tão bom. Na verdade, não era, mas era. Era tão bom, morreu, né? Dá uma enfeitada, né? Pra se despedir e não ficar com culpa, né? Exato. Aquelas discussões, né, que aconteciam, como eram boas. Na verdade, em vida nunca... Exatamente. Tem isso, né? Tem essas histórias, assim. Rui Neto. Rui, o que tu fazia antes de entrar na São Pedro? Primeiramente, Newton, agradecer o convite e te parabenizar aí pela iniciativa desse podcast, né? Pode fazer acontecer. Eu trabalhei quase 20 anos no mercado financeiro, fui bancário durante 17 anos, vim da área de contabilidade, administração... Nada a ver com funeral. Nada a ver. Nada a ver com funeral. E caí de paraquedas. E como o Glauco e a Suelen comentaram aqui, o ramo de fato é uma cachaça, porque eu já tô... É sedutor, né? É sedutor. Já estou enfeitiçado e já estou apaixonado pelo que eu faço, né? A minha colocação é fazer a gestão em loco, né, do negócio, e complementando o que o Glauco disse, não só fazer a gestão do negócio, fazer a gestão da tristeza das famílias, né? Sentimentos. Dos sentimentos, e fazer com que elas saiam um pouquinho melhor, que a gente consiga tirar um sorriso, isso que eu falo para os meus vendedores, né? E para os meus consultores, que hoje a gente não chama mais de agente funerário, a gente chama de consultor de homenagens. Por quê? Porque a gente quer... Olha que bonito, consultor de homenagens. Ai, nossa. Chique, né? A gente quer homenagear a vida daquela pessoa, né? Hoje a gente não faz mais funeral, eu diria. Eu acho que a gente... Aquela tristeza toda, né? A gente faz homenagens. E o que me chamou a atenção quando eu recebi o convite para esse desafio é a sustentabilidade da funerária São Pedro, né? Que é inovadora no ramo funeral. A gente não encontra quem tem a ISO 14001, que é o ISO de certificação de qualidade. A São Pedro tem ISO 14001, que é do meio ISO ambiente, ambiental, que é do meio ambiente. Chique. Então a gente não vê isso no ramo. E isso uma visão... Pois é interessante, é uma funerária se preocupando com a preservação do meio ambiente. Exatamente. E se preocupando com a vida, né? A qualidade de vida das pessoas. Mas isso não vai contra a lei do mercado, aí vocês vão ter menos clientes. Não, pelo contrário, eu acho. Eu acho que com o avanço do mundo como um todo, eu acho que... Da consciência, da né? consciência de Ecológica, toda a população, eu acho que a gente sustentabilidade. acaba se diferenciando.
o Rui bem traz essa questão do nosso diferencial. Eu acho que foi uma das questões que realmente chamou a atenção dele depois e de fato a Funerária São Pedro ela é inovadora nesse ramo de qualidade. A gente iniciou com programas de gestão de qualidade, a ISO 9001, que faz todo o processo de gestão dos processos e da qualidade como um todo. E depois houve um segundo passo, que foi a gestão do meio ambiente, também pela 14001. Doutor Glauco, qual a diferença da Funerária São Pedro, aqui em Porto Alegre, para as outras funerárias? O que o senhor destacaria assim? Olha, o nosso forte é esse aqui, para atrair clientes, para tratar bem os clientes. Esse assunto da sustentabilidade é louvável, né? Eu conheço bem esse assunto aí e parabéns. Então, doutor Glauco, qual é a diferença da São Pedro para as outras concorrentes? Muito bem, Nilton Belcerino, eu gosto de falar que qual é a grande diferenciação de uma funerária para outra, né? A base começa no que a gente chama de tanatopraxia, né? Tanatopraxia, já dizia um grande guru nosso, tanato vem do grego, né? Morte, praxia, prática. Prática de preparação dos corpos. Prática de preparação dos corpos. Uma técnica antiga que vem do Egito, foi reconfigurada nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil ali nos anos 90, anos 2000, né? Então, essa arte, essa preparação, que a São Pedro é referência a nível Brasil, né, e a nível estadual, ela é uma grande diferenciação. Por quê? Porque é a forma que tu vai lembrar daquele ente querido, né? Então, como é que tu consegue recompor a imagem daquele falecido de como ele era em vida, né? Sabendo que 80% ou 90% dos óbitos vêm dos hospitais, e então a gente sabe o que ocorre nos hospitais. Muito medicamento, muita coloração, hepatite, essas coisas. Vírus, bactérias, hormônios, Exato. unha, Então, pelo, dente. Se a gente pensar na gente mesmo, né? Como é que tu sai do hospital, né? Então, é como tu vai ser lembrado. Então, começa daí, né? A gente sendo a melhor preparação de corpos do Rio Grande do Sul e referência no Brasil, começa daí, né? A homenagem e a presteza ali na homenagem, na última homenagem. Em seguida, vem toda a profissionalização, toda a qualidade, todos os processos e, enfim, essa missão de honrar vidas, né? Que é o diferencial, Nilton, que a gente chama. Quando a gente... Funerária São Pedro. 35 anos de verdadeiras homenagens. Vamos colocar o telefone aí todo aí na edição. Legal. Então, quando a gente pega a história, né, de um senhor falecido, então vamos imaginar que faleceu aqui o... João da Silva. O Rui Chapéu. Sênior, né? Sério? Então, vamos dizer que ele era navegador, vamos dizer que ele era muito... gostava muito de navegar nas águas, era muito apegado aos filhos, aos netos. Como é que tu vai honrar a história desse senhor, né? Como é o funeral tradicional, Nilton? Quando tu vai num velório, quando tu é convidado. É aquela coisa sempre, velas, urna, pessoas chorando. Um ambiente frio. A gente tenta fazer diferente. Baixinho. A gente já faz diferente, a gente já pesquisa a história do falecido. Então ele era navegador, ele gostava de livros, ele gostava de contar histórias. O funeral dele já pode ser todo personalizado, a gente coloca um chapéu dele da navegação, a gente coloca uma bússola, a gente coloca algumas fotos, a gente entrevista algum neto para contar alguma história durante o velório. Durante o velório a gente vai colocar algum chocolate que o falecido gostava muito. Aquele cerimonial bonito que vocês fazem com violino. Exato. A gente vai escolher a música preferida do violino e cada detalhezinho vai fazendo a diferença, né? Para a família se lembrar, para a família homenagear. Cada detalhezinho vai acumulando e esse é o grande diferencial. Então, quando alguém tem essa experiência de ter essa homenagem pela São Pedro, é muito difícil que ele não volte, né, a querer essa homenagem quando ele venha perder outro parente. Fica como referência. Com certeza. Bem, Suelen Ribeiro, qual, na sua opinião, é a diferença da Funerária São Pedro para as concorrentes em Porto Alegre? Eu vi também, antes de fazer essa entrevista, né, estive lá no curso de tanatopraxia, sábado, no cemitério. Fiquei impressionado com o número de mulheres que procuram esse curso.
E essas mulheres têm tanto emprego em funerária para elas fazerem esse curso de vocês? Newton, nós já estamos na 9ª edição do curso de Tanato. Nós somos uma escola de tanatopraxia, justamente nesse viés que o Glauco fala, de um dos nossos diferenciais no mercado, que é a preparação. Vamos explicar de novo. Tanatopraxia, qual é a origem? A origem tanato, morte. Em grego. E praxia, preparação. Prática de preparar corpos. Então, a tanatopraxia, ela traz uma melhor qualidade para a última homenagem no velório. Então, não... é um embalsamamento, né? Newton, é um embalsamamento. Tira o líquido do corpo, todos aqueles remédios, bactérias, vermes, etc., substitui por líquidos como o formol, por exemplo, e traz uma melhor aparência do corpo para que a despedida seja uma despedida que traga acolhimento, que traga realmente sensações de lembrar daquele ente querido da melhor forma possível. Então, isso nós somos referência lá na Funerária São Pedro. O acolhimento, a humanização no atendimento. Isso, os nossos depoimentos, eles vêm muito voltados a isso. Nossa, como ela estava bonita. Nossa, como é que vocês conseguiram recuperar a imagem dele? A família se sentiu muito acolhida. Essa reconstituição facial, como é que se chama? Necromaquiagem, né? Exatamente. Olha, estudei bem, hein? Tá. Aprendeu, né, Newton? Nem parece que tu também é desse ramo. Então, existem várias técnicas e realmente esse cuidado com a preparação do corpo, ela de fato faz toda a diferença na última homenagem. Mas voltando porque tu falaste do curso de Tanato, nós somos referência hoje a nível Brasil. Nós estamos na 9ª edição e realmente, assim, eu acho que é uma área que traz muita curiosidade das pessoas. Então, a gente tem pessoas de várias frentes, assim, atividades. A gente já formou enfermeiras, pessoas que trabalham naquilo de... Profissionais liberais. Daquele ramo policial, assim, como é que chama? Me fugiu o nome. Legista, necrotério, enfim, várias pessoas desse ramo. Eu vi que os próprios funcionários do cemitério... Sim, os funcionários do cemitério, pessoas de outras... né? Exato, pessoas de outras funerárias. Eu vi assim, sábado eu estive lá observando, é como um filme de terror, a minha sogra dizia filme suspense. De pavor. Aquele suspense, né? Essa curiosidade pelo corpo em decomposição, pela morte, né? Exato. Rui, o funeral, ele é caro ou é barato? O funeral, ele não diria que é caro ou barato, Newton. O funeral, o que a gente foca hoje no nosso atendimento? A gente tenta mostrar as possibilidades para os clientes, né? Então a gente não quer que eles deixem de fazer a sua homenagem como gostariam. Quando eu fui atendido, na minha vez de passar, de tomar essa decisão com meu avô, ninguém me falou isso, que seria a última homenagem, né? E hoje eu falo para os meus consultores lá que eles orientem a família, olha, é a última homenagem com o corpo presente, para que não haja arrependimento depois, né? E muitos acabam nos agradecendo. Então a funerária, além da escola de tanatopraxia, ela também é referência em acolhimento, humanização e atendimento ao cliente, né? Eu acho que a funerária São Pedro é completa por causa disso. E nisso aí tu acha que é um preço justo? Eu acho que é um preço justo e a gente não cobra, a gente cobra pela quantidade, não só pela escola de tanatopraxia, que nós somos referências, né? E isso aí a gente tem um custo para a gente fazer esse acolhimento à família, né? E a família muitas vezes agradece o estado do ente querido dela. Então, para tudo isso existe um custo e acaba sendo em conta. A gente não tem reclamação de custo, né? sobre os funerais e sobre as homenagens que a gente presta. E o atendimento passa de 95% de satisfação dos clientes. Então, parabéns. Doutor Glauco. Até porque, Newton, só fazendo um adendo, barato ou caro depende da percepção de cada cliente, né? Então não existe barato ou caro. Às vezes o barato sai caro. Existe o valor agregado em tudo o que é oferecido. E a Funerária São Pedro, ela tem essa sensibilidade e
E essa... Consciência, né? Exato, Nilton, exatamente. Essa consciência do valor agregado a uma homenagem, e a um a pessoa momento... que vai escolher o que quer. A um momento tão delicado. Como é que é? O padrão é pronto ou a pessoa escolhe? Não, ela pode montar da forma que mais fizer sentido para a última homenagem daquele ente querido. A gente tem opções, né? A gente tem alguns padrões, mas nós, como falou o Rui, a gente pode... a gente sente cada família e cada necessidade. O que a pessoa pode pagar? Exatamente. O que faz sentido para ela, o que não faz. A gente já teve famílias em que quiseram realmente uma homenagem muito linda, mas mais restrita. A gente já teve outras famílias que quiseram algo mais festivo, né, que trouxesse realmente lembranças que fizessem os convidados rirem e se lembrarem com emoção, né, e com gratidão. Então a gente tem famílias de todas as formas, né? Eu fui numa despedida, assim, um cerimonial feito pela São Pedro. Era o sogro do deputado Bibo Nunes. Sim. O Bibo ficou encantado com o funeral, né? Com a despedida ali. Ficou agradecido e eu acho que faz tempo que o Bibo não visitava um velório, uma funerária assim. E os parentes ali eu vi, né? A satisfação, o agradecimento. As pessoas saíram dali numa leveza, né? Olha, eu fiz o melhor para esse ente querido aí. Doutor Glauco, e a tanatopraxia? Olha, esse nome é complicado, né? É, difícil. Deus Thanatos, Deus da morte. O que tem de vantagem para a pessoa fazer, para a funerária oferecer serviço, para o meio ambiente, para a sociedade? O que leva as pessoas a contratarem? Qual é o argumento de vocês? O argumento, Nilton, ele passa por recompor a imagem da pessoa ao estado que ela estava, para a última lembrança. E ela vai muito pela segurança também, né, Nilton? Hoje em dia, um corpo que não passa pelo procedimento de tanatopraxia, ele sofre vários riscos, né? Sofre riscos... bonito esse nome, última lembrança, né? Tem uma valsa do Luiz Menezes, que é meu conterrâneo de Quaraí. Última lembrança. Pô, é sensacional. Mas é a despedida, isso aí marca na família, né? A última lembrança. Marca, e, enfim, né? É a última lembrança e, além disso, a segurança, né? A segurança tanto de contaminação, né, no velório. A gente ainda tem o hábito, né, de tocar no morto, de beijar o morto. E além da segurança de não ter eventuais vazamentos, que a gente chama, porque o corpo, né, depois que ele passa pelo hospital, ele tá com uma série de orifícios, né? Então, é segurança, é questão até de qualidade do funeral. De qualidade, né? E da melhor lembrança, né? Hoje tem contaminação em tudo aí. Com certeza. Então... O próprio odor que pode sair do corpo, né? Então, quando tu conhece, aí entra um pouco no que o Rui falasse, né? Quando tu conhece que tu pode fazer isso, que tu pode fazer, aí tu pensa, bom, vamos dizer que eu perco alguém importante para mim, né? Eu vou querer ou não vou querer? Com toda a certeza do mundo, eu gostaria que meu ente falecido fizesse o procedimento, entende? Assim como eu gostaria que me fosse esclarecido, e essa é a missão lá do consultor, que me fosse oferecido a melhor homenagem possível, né? Até onde eu posso homenagear essa pessoa. O padrão hoje no Brasil, Nilton, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que não passa disso. Coletar o corpo no hospital, colocar a urna no velório. Acabou, né? Então, o nosso diferencial realmente é esse, né? Preço, custo, valor. Às vezes a gente acha que a venda é tu ficar falando, né? Ficar falando do produto, ficar falando, né? Nós tentamos fazer diferente. A gente começa perguntando. Não, a gente começa perguntando. Começando a fazer uma entrevista com a história da pessoa. E aí sim, como é que a gente vai dar todas as opções para homenagear aquela pessoa. E hoje tem velórios temáticos aí, conforme a profissão da pessoa, conforme o gosto. Eu vi que tem urnas em formato de carro. Já tem em Porto Alegre isso ou não? Essas urnas assim, aqui, clube de futebol, homenageando. Clube de futebol aqui no Rio Grande do Sul é mais comum, Nilton. Aqui ainda, acredito que o povo gaúcho ele é mais... Conservador? Eu acho que ele é mais conservador. Eu já vi tênis, urna em forma de tênis. Mas os times é um pedido e é uma questão até que a gente oferece, porque muitas vezes as pessoas se esquecem. Quem é que morre mais, gremista ou colorado? O Rui, que foi jogador do Grêmio. Eu não colorado. sei. Eu prefiro O Colorado, ultimamente. Tem morrido mais, porque está muito tempo sem título. Mas pegando o gancho deles ali, Nilton, sobre o atendimento
e a São Pedro já tem um nome no mercado consagrado aí, né? Consagrado já há tempo. 35 anos eu estava vendo ali. Sim. Isso, 38 agora, e eu acho que a gente... Vamos atualizar o gente, selo aí. A gente subiu um degrau ainda no atendimento da São Pedro, porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando a gente chegou foi não pressupor nada sobre a homenagem de qualquer família, né? Seja quem seja mais abonado, quem queira uma homenagem mais simples. Tratamento igualitário. Igualitário. Exatamente. E isso aconteceu nos últimos 2 anos, da gente identificar que pessoas até de um poder aquisitivo menor escolhem uma homenagem justa que o cliente, que seu ente querido gostaria, né? E assim acontece, uma pessoa mais abonada acaba fazendo uma homenagem mais simples. Esse é o nosso objetivo no atendimento hoje. Não pressupor nada de ninguém, né? Apesar do ser humano julgar, né? Quando a gente olha uma pessoa, a gente já julga, e isso eu bato sempre na tecla, a gente não pode julgar ninguém e abrir o leque de oportunidades para sua homenagem para todos os tipos. Ui, lá tem algum padrão assim de funeral para sogra, para sogro rico, sogro pobre, como é que é? Temos para todos os padrões. Todos os padrões? A gente atende todas as homenagens. Para sogra é especial. Qual é o fato mais comum assim na funerária? O que as pessoas se queixam ou elogiam? O que acontece de diferente assim na funerária? Eu acho que o fato mais comum, Newton, de todas as famílias, eu não tive muita experiência no front de atendimento, mas o pouco de experiência que eu tive, o que eu mais observei é que as famílias sempre chegam querendo ir embora rápido dali. Então, elas não se dão conta do quão importante é aquele momento. Muito embora, muito triste, muito embora, muito doloroso. Né? E quando a gente tem essa, como o Glauco falou, de iniciar sempre com as perguntas, sempre com a intenção de identificar o desejo daquela família, ou quem foi aquela família em vida, a gente vai quebrando alguns pilares ali naquela tabus, construção, né? De ai meu Deus, eu tô numa funerária, eu quero ir embora daqui. Bate na madeira, né? Exato. E daí as pessoas vão indo assim, e depois o que resulta disso é que elas, meu Deus, eu não achei que a despedida ia me trazer um calor tão importante nesse momento. Então, eu acho que é isso que é o confuso nesse momento. A família chega querendo ir embora, depois que a gente consegue identificar e levar esse senso de homenagem para aquele último momento de corpo presente, as famílias chegam e, meu Deus, como é que eu não conseguia ter essa percepção do quão importante é uma homenagem, né? Então, acho que isso, para mim, é o que chama mais atenção nesse ramo. Doutor Glauco, o que me chama a atenção, eu pegar a tua deixa, é a desinformação com os direitos que as pessoas têm, que quando acontece uma morte, o cara não vai estar preocupado lá, tem gente que se preocupa com o inventário em vida, né? Mas saber os direitos que ela tem, que aquela pessoa contratou, que tipo de serviço, que tipo de seguro ela tinha em vida. E hoje, com essa mudança que houve na sociedade, tem muita gente que casa, separa, tem 2 famílias, tem 3 famílias. Como é que é nessa hora? O que vocês oferecem juridicamente para essas pessoas? Perfeito, Newton. Após realizada a homenagem, passada uma semana, a gente tem um protocolo que a gente faz questão de entregar a certidão de óbito, né, a caixa com as faixas de coroa, e se a pessoa contratar, né, um livro de histórias, né, da vida. E nesse momento é oferecido uma orientação jurídica, uma consulta de orientação jurídica gratuita, né, para informar, né, o ente falecido das consequências jurídicas que a morte traz, né? Se tem um evento que traz consequência jurídica, é a morte. E efetivamente, Newton, as pessoas não se dão conta disso, né? Então a gente começa com a abertura do inventário. A gente vai para os segundos passos, que é a pesquisa de benefícios ou seguros, né? A gente bem sabe que as seguradoras, elas trabalham 24 horas, ou para não te pagar um benefício, ou para estudar uma forma de não te pagar o benefício, né? E hoje pagar todo aquele benefício que prometeram. E hoje esses benefícios, pecúlios, auxílios, reembolsos, seguros de vida, eles estão embutidos em várias
em várias séries de desconto, contra-cheque, servidor público é muito forte. Cartão de crédito, boleto da luz. Então, existe uma série de desinformação aqui. Muitas vezes o falecido não sabia que tinha seguro, imagina a família. Né? A gente vai para saldo de proventos, que a gente chama, que é o 13º salário, é o FGTS que ficou na conta do falecido. Muita gente não vai atrás, né? E a gente tem abertura de testamento e uma série de outras coisas, né? Então, efetivamente, a hora que tu precisa de uma boa consultoria é essa hora. E pouca gente sabe fazer isso, né, Newton? Porque os advogados, não falando mal da classe, mas eles costumam ser muito especialistas em cada causa, né? Eu só trato de inventário, eu não sei de seguro. Eu só sei de seguro, eu não sei de saldo de provento. E assim por diante. Eu só sei de saldo de provento, eu não sei de pensão por morte, que é a quinta causa, né? A causa previdenciária, né? Então, alguém faleceu, possivelmente existe uma pensão por morte, né? Então, tu abre um leque aqui que um advogado especialista, ele só vai focar em um, né? Então, a consulta, a orientação jurídica da Funerária São Pedro também é um diferencial, Newton, da Funerária São Pedro. E ali é um atendimento generalista, né? Exato. Trata de vários temas. Bem, eu não sei como é que está o tempo aí, Pedro. Vamos conversando, que o assunto é interessante, sim, né? Vamos fazer outras rodadas aqui. Bora. Aí eu tenho certeza que vão sair histórias. Eu mesmo conheço várias histórias de funerárias, né? Porque a família chega ali preocupada, como vai ser o velório, quanto vai custar, e tem gente que chega com raiva, né? Sim. Tem gente que chega com culpa. Eu já assisti uma família que chegou na funerária Santa Casa na época, e o menino que tinha falecido levou 6 tiros. Aí chegou a mãe dele, porque a pessoa chega ali e conta, né? A causa mortes. Olha, o meu filho levou 6 tiros, balas perdidas. Olha, 6 balas perdidas, né? Aí o tio que ia pagar o senhor dizer assim, essa praga aí só incomodou, já foi tarde. As balas eram perdidas, mas o alvo foi certeiro. Ele que tinha que pagar, né? Sim. Então, as histórias das funerárias são variadas, né? A loucura da gente chegar lá na hora, tu imagina o que sai da cabeça das pessoas. Mas outra curiosidade, doutor Glauco, qual é o índice de corpos que chegam na funerária vindo do hospital ou do ML? Qual é a outra origem que pode ser? Morre gente em casa. Geriatrias. O índice de hospital que venha do hospital? Eu diria que em torno de 60% a 70%, Newton, de hospitais. E depois tem uns 30% ali que eles se dividem. Acidentes, residência. A gente faz a remoção também bastante de residência e geriatrias. E a preocupação quando morre em casa? Como é que o que a família tem que fazer quando morre em casa? Pode falar, gente. Mas quando falece em casa, Newton, é necessário que tenha um atestado, uma certidão ali do registro da morte, então precisa de assinaturas de médicos, então é necessário uma informação para a família, porque a família realmente não sabe o que fazer. Assim como outros procedimentos também, como a cremação, que existe uma série de questões que são necessárias, que são importantes e que as famílias não sabem. Quando aconteceu comigo, por exemplo, isso... O que houve contigo? Comigo, eu já trabalhava no ramo... Matou o marido? Não, já quis, mas já quis, mas não chegou. Não cheguei, porque senão ia me prejudicar muito, não é mesmo? Não, mas voltando. Eu já trabalhava no ramo e o meu avô faleceu e ele queria ser cremado. E é aquele momento em que, mesmo que tu tenha experiência, mesmo que tu saiba, tu não sabe o que fazer. Fora da casinha. Então aconteceu comigo, é uma história, né, verídica, eu já sabia, daí todo mundo me ligou, Suelen, o que que gente, eu não sei. Sim, tem a referência na família. E daí ele realmente queria ser cremado, daí na oportunidade foi a Funerária São Pedro, obviamente, né, que me atendeu. E eles como me orientaram, foi o atendimento, foi o preço, ótimo, porque e foi muito interessante, porque me orientaram ali na questão da certidão, da questão da cremação, qual era o procedimento, depois a gente pode falar um pouquinho. E eu me lembro também que quando nós
meu avô faleceu no fim da tarde e ele foi pra funerária e teria que passar a madrugada lá na funerária, porque a gente só ia iniciar a despedida no outro dia, né? O corpo tinha que ficar O corpo, lá. exato. E daí, quando a gente tava saindo da funerária, assim, daí tu fica com aquele sentimento, né? Sim. Porque a pessoa tá ali, mas ela já tá morta, né? E daí tu fica com aquela coisa. Daí Fico ali ou não fico ali? eu me lembro que o Ronaldo, na época, que foi que nos atendeu, ele viu que eu tava naquele Dilema. dilema, naquele sofrimento, e ele olhou pra mim com muito carinho e falou: Suelen, nós vamos cuidar dele. E aquilo vai ficar gravado na minha memória para sempre. Então, como é importante o acolhimento e essa sensibilidade das pessoas nesse momento. É a parte humana ali na hora, né? Isso faz toda a diferença, Newton. Então, assim, como pessoa que viveu isso, esse acolhimento, esse carinho, essa sensibilidade, eu diria que é o nosso grande diferencial. É o nosso grande diferencial. Fora, nós temos muitos diferenciais, né? Modéstia à parte. Mas fora essa questão da sensibilidade, a questão da Thanato, a questão da sustentabilidade no meio ambiente. E eu acho que é isso que faz da Funerária São Pedro hoje uma força tão grande no mercado. Pois sabe? eu vi que a São Pedro tem uma administração feminina, né? Muito influente ali. Muito. Que já veio desde a Maria Eunice Ribas, que foi quem implantou as certificações de qualidade lá na São Pedro, que foi quem trouxe todo um ar de qualidade para a funerária. E depois eu pude também continuar o trabalho dela, né? Como é que tu vê essa... Homem é mais racional ou a mulher é mais emocional? Como é que é essa relação assim na funerária? Homem e mulher? Eu acho que o homem, naturalmente, ele tende a ser mais racional, mais específico, mas a mulher, ela traz toda uma sensibilidade, toda uma qualidade, eu acho. Então, são forças que se complementam. E foi justamente assim que a Funerária São Pedro, ela se criou. Sempre com uma presença muito forte masculina, porém com uma presença muito forte feminina. E isso, a constelação familiar, né? A gente estava falando antes do podcast, né? Então, acho que isso acaba que dá um toque diferente, se sustentou, né? Na funerária. Sempre com uma presença muito forte masculina, mas com uma presença muito forte feminina também. Outra, eu vejo assim que as mulheres vão para esse ramo e se apaixonam. Qual é o mistério disso aí, Suelen? Eu acho que é justamente, falando da minha experiência, eu acho que é justamente esse ramo tão sensível. Eu acho que ele traz uma sensibilidade que não existe em outro ramo. Tu poder, de fato, fazer a diferença em um atendimento não só para a sociedade, mas para cada família. Então, isso traz um propósito para uma mulher que eu acho que faz tanta diferença, por isso que é tão apaixonante. Eu acho que é um propósito que vem arraigado assim, num valor de sensibilidade. Eu acho que é isso que fez a Maria Eunice sagrado feminino se apaixonar por isso, e eu também, né, que fui para lá e acabei também me apaixonando muito fortemente. Eu acho que muito voltado a essa sensibilidade do ramo, assim. Glauco, a Funerária São Pedro tem mais algum projeto aí para inovar nesse mercado? Como é que está o mercado? Eu vejo que tem a Rigon, essa fábrica de urnas aí, que eles estão com uns projetos, eu vejo na rede social aí, o Leandro Rigon falando muito e eles glamorizando esses atendimentos. Coisa boa, isso eu vejo como uma coisa espetacular. Tirar aquele peso da morte e lembrar das coisas boas, né? Como é que está esse movimento no mercado? O que vocês têm para inovar? Estão pensando? Muito bem. Primeiro que a gente pouco falou, né, de um dos grandes diferenciais da São Pedro também, que é a questão ambiental, né? Então, a Funerária São Pedro é a primeira e, salvo engano, a única funerária no Brasil com a certificação ambiental 14001, né? Ela é a única que tem laboratório de tanapraxia com estação de tratamento de dejetos, que devolve a água com 98% de pureza para o Guaíba, a única que trabalha com reabastecimento, reaproveitamento de águas da chuva e com placas solares, né? Então, energia solar também, né? Energia solar também. Pô, então, legal. Só nesse ponto aí a gente já está, né, muito à frente aí do mercado, né? E de novas tendências, Nito, eu acho que sim, a São Pedro deve estar lançando aí no final desse ano o seu plano funeral, que contempla toda essa parte
de registro, de vontade em vida, como que eu quero meu funeral, como que eu gostaria que fizessem para mim. Eu vou deixar interessante. Eu vou deixar uma carta cerrada, vou deixar uma mensagem para o Newton Belçarina, vou deixar uma mensagem aberta ao público, vou deixar uma mensagem para o meu fã-clube. Sim, mas como é que a gente vai confiar nessas informações? No sistema da funerária São Pedro. Vou deixar que eu quero minha urna cheia de... E qual é a garantia que isso não vai ser divulgado antes da tem um morte? Contrato de confidencialidade muito forte, feito pelo jurídico lá, que é muito bom, por sinal. E então, várias questões que dentro do plano são diferenciais, né? Eu posso manifestar minha vontade, posso deixar cartas abertas, posso deixar meu testamento registrado, Newton, já com esse plano. E essa questão da homenagem eu acho que vinga tudo, sabe, Newton? Porque é muito diferente quando tu consegue efetivamente honrar, e aí a gente tem várias histórias para contar, né, Newton? Tu falou de histórias aqui, né? Tem a história do navegador, tem a história do pescador, tem a história do surfista, assim por diante, né? Eu vi uma história lá, uma homenagem para um cardiologista. Uhum. Vocês fizeram um coração todo de rosas vermelhas. Nossa, as pessoas iam lá e tiravam foto com o coração. Foi o dia de finados do ano retrasado no João 23. Então é difícil, é diferente, né? Então imagina a história desse cardiologista, né? Ele chegou, tem o coração que simboliza a profissão dele, a gente entrega um presente, a gente deixa um QR Code na sua lápide que conta a história dele, ele fica imortalizado. Amanhã os netos podem conhecer a história dos avós, né? E hoje a gente estava falando da importância dos ancestrais, né? Então, isso tudo são novidades que a gente quer lançar. E tudo muito bem fundamentado no que a gente chama de honrar histórias de vidas, né, Newton? É tanto assunto, é tanta curiosidade, né, nesse ramo, e a gente não ouve as pessoas falarem abertamente assim, né, porque um assunto de funeral é mais velado, literalmente, né, velório, velado, fechado aí. Mas, doutor Glauco, o que o senhor considera que a São Pedro possa fazer de diferente no mercado agora? Eu gostei dessa ideia aí, hein? A gente deixar, olha, eu quero o meu funeral, deixar encomendado, né? Sim. Tem um livro, tem uma obra que como é que se chama? A Morte Anunciada. Isso vai ser a despedida anunciada, né? Que morrer todos vamos. E eu já vou pensar nesse caso, como é que vai ser o meu e como é que eu vou deixar, o que eu vou... Eu acho que eu vou querer um pagode. Pode fazer? Pode. Pagode, churrasco, festa, nada de tristeza. Pode fazer e acontecer. Pode fazer e acontecer. E vocês fazendo e acontecendo. A gente pode tudo. Uma bela sacada. Eu acho, Newton, que também Como seria tua despedida? A minha despedida eu já pensei, porque justamente Mas eu acho tão novinha assim, já pensou? É justamente isso que eu ia te falar, assim, como as pessoas, elas só costumam pensar na sua despedida Deixam pra última se hora. elas já estão doentes ou não pensam, né? Tinha uma amiga da minha irmã que estava com câncer e daí ela começou a pensar como é que seria a despedida dela, mas porque ela estava doente. Mas se ela não estivesse doente... Não morreu, ela conseguiu... sobreviveu. Mas justamente eu acho que é isso que a Funerária São Pedro ela pode trazer de grande diferença no mercado. Então já temos um furo de reportagem aqui. Já temos. É inédito. Eu acho que é isso, pensar na tua despedida, mesmo que tu não esteja doente, ou enfim, ou que tu não trabalhe nesse ramo, como eu, por exemplo. Mas justamente pensar. Porque a única coisa certa na vida é a morte. E por que a gente não pensa em quão... Os tabus, né? Em quão bonito, o que a gente quer deixar naquele momento de despedida. O meu eu quero que seja regado... Você só enrolou, mas não disse. Eu vou dizer agora. O meu eu quero que seja regado a champanhe, com morangos... E eu quero que de alguma forma tenha música alegre, e daí que as pessoas chorem, óbvio, né? Afinal de contas eu morri. Mas elas chorem e riem ao mesmo tempo. Então aquele misto de tristeza com alegria. Pode dançar. E não sei como, e daí várias pessoas já sabem disso. Tá aí pra comer o que vai ter? Comes e bebes. Comes e bebes. Liberado. Liberado. E em algum momento, assim, do grande finale, tem que ter alguma
algum monumento assim que abra e saia um monte de borboletas voando. Eu não sei como é que vão fazer isso, mas eu já Vai presa a encomendei. borboleta aí, né? Eu já encomendei e a funerária Mas São hoje tem Pedro já borboleta tá... virtual. Ó, viu? Então já estão cientes do meu pedido, vão ter que fazer. Borboleta. A metamorfose, a transformação. É. Bela sacada. Doutor Glauco, explique para nós esse mistério aí que vocês falam. A nossa clínica, o nosso laboratório, como é que funciona. Eu vi que tem coisas subterrâneas, tem coisas aéreas lá. Muito bem. O laboratório Estanopraxia foi, inclusive, inaugurado pela Maria Eunice Ribas, né? Então, a questão das mulheres eu já respondo Depois ela nessa vem linhagem. para dar uma aula aqui para nós. Essa questão do interesse das mulheres, eu respondo, é a união, né, da força bruta com a beleza, né? Já tá, isso é antigo, né? Tá na Bíblia, tá na maçonaria, o maço e o compasso, né? Então, isso é um diferencial do Funerária São Pedro, né, Newton? E a organização e a sensibilidade. E o laboratório, ele funciona e foi concebido assim, Newton, para que ele se tratasse como uma clínica médica de preparação de corpos. Que é um procedimento médico, né? Eu vi que tem uns médicos lá que Não, assistem. inclusive aí a gente tem 2 pontos na legislação que é bem importante, né? Porque para tu ter um laboratório de tanatopraxia, tu precisa primeiro ter uma licença na SMAN, né? Tu tem que ter a licença de operação na SMAN. Secretaria de Meio Ambiente. E nós temos um engenheiro químico responsável pelo laboratório e nós temos que ter um cadastro no CREMERS, com um médico responsável técnico por cada ata de tanatopraxia. Então ele é um procedimento médico. E dentro deste processo todo, existe lá o bioquímico e a gente tem todo um sistema de extração dos fluidos que vai para o nosso processo de estação de tratamento, tem todo o processo bioquímico e ele vai com esse 98% de grau de pureza de volta para a natureza. Né? Em breve síntese, né? Teria muito mais a ser explorado, né, Newton? Mas em breve síntese é isso. São 3 tanques de decantação, né? Solo. Exato. Vai todos os dejetos para o primeiro lá embaixo, depois vem subindo a água e depois a Ambientos, né? A empresa que recolhe o lodo. Parabéns, olha, essa preocupação aí é louvável. A sociedade tem que agradecer a Funerária São Pedro, né? Outra coisa curiosa, assim, eu tive falando com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Simers, Dr. Marcos Rovinski, que eu conheci ele como presidente do IML. Ele é médico legista, né? Ele é apaixonado pelo ramo funerário. E ele organizou esse ramo funerário, moralizou. Antes tinha IML, na época os caras faziam autópsia na própria funerária, dentro do cemitério. E o Dr. Marcos, quando presidiu, na época era IML, depois mudou para DLM, sei lá, mudou aí depois, agora voltou a ser IML, né? IML. Instituto Médico Legal. E o Dr. Marcos, ele em breve estará aqui, vamos falar desse assunto com ele. Aí eu gostaria que vocês estivessem juntos. Ah, com certeza. E por hoje, qual o recado tu deixaria, Suelen, para a sociedade nesse ramo funeral? É óbvio que tu ia aconselhar quando pensar em funeral, né? Não precisa estar morrendo, vai aconselhar a Funerária São Pedro. Ah, com certeza. Mas o que tu aconselharia para as pessoas, para vencer esses tabus aí? Acho que o primeiro é escolher uma empresa que realmente tem alguma preocupação com a sociedade, como a Funerária São Pedro, que se preocupa com o meio ambiente. Então, hoje as pessoas já estão escolhendo empresas que se preocupem com algo maior. E também escolher uma empresa em que possa realmente ir além do que tu imagina. Além túmulo. Além do horizonte. É uma obra do Chico Xavier, Além túmulo. Então eu acho que esse é o recado, assim, é justamente a preocupação de que a empresa possa me auxiliar, me ajudar a enxergar coisas que eu não consigo enxergar naquele momento. Obrigado, Sueli. Doutor Glauco. Muito bem, no recado final eu diria o seguinte, Newton. Dizem que um dos segredos da vida é tu ter consciência sobre a finitude da vida, né? A gente, no dia a dia, a gente acha que a gente é imortal.
A gente tem essa ilusão. É a gente que é gremista campeão. Aí. Mas a gente... Mas voltando assim pro vínculo pessoal, a gente acha que a gente vai viver para sempre. A gente não se preocupa com essas coisas, né? Então, quanto mais consciência a gente tem sobre a finitude, mais a gente aproveita a vida. Né? Essa é uma das coisas, né? E é legal a gente pensar na nossa despedida. E até divertido, né? Na minha despedida eu quero ter várias bandeiras do Grêmio e pagode. É legal tu pensar. Agora, quando tu pensa na homenagem, na despedida de um ente querido, quando tu pensa na despedida da tua mãe, quando tu pensa na despedida de um irmão teu, né? Nem vou falar de filho. Vamos falar daqui para o lado. Mas acontece. São as provações de Deus, né? Bíblico, né? São as provações de Deus. Mas aí tu pensa e tu, cara, eu vou homenagear, vou agradecer todo o tempo que eu tive com essa pessoa para mudar o significado daquele evento, né? Porque senão tu fica agarrado só na parte da perda, só na parte negativa. Então essa é a nossa missão. Vamos dar um significado, vamos nos despedir da melhor forma possível, vamos agradecer tudo que a gente passou com aquela pessoa para sair daqui melhor, né? Mas eu acho que com essa possibilidade que vocês abriram aí da pessoa ter a oportunidade de manifestar esses desejos, e tem que vencer também as crenças religiosas, né? Esses dogmas que são fortes. Eu não vou chamar a morte. Olha a ignorância, né? Essas brigas de família. Não, ele quer que o pai morra, tá de olho no inventário. Essas nuances aí que a morte causa. Tem uma obra do José Saramago, A Intermitência da Morte. Para de morrer gente. Meu Deus, o caos que causa no país, né? Rui Neto, Funerária São Pedro está localizada onde? Qual é o horário? Como é que a gente pode contatar a funerária? A Funerária São Pedro, ela está localizada na Avenida Porto Alegre, número 214, bairro Medianeira, né? Bairro Azenha. E pode ser contatado 24 horas, a nossa funerária ela funciona 24 horas, 7 dias por semana. Pode nos contatar pelo site, telefone, WhatsApp. E o meu recado final é que as pessoas pesquisem, quebrar esse tabu, que elas possam pesquisar como é que funciona minimamente